Olá! Começa agora mais uma edição do Telejornal Experimental em Foco da UCDB, a Universidade Católica Dom Bosco. Confira os destaques dessa edição. Imposto de renda. Quem não entregou deve ficar atento com as penalidades. Aprovada há 1 ano e meio, a reforma trabalhista ainda continua gerando dúvidas na população. Os casos de dengue têm diminuído, mas o alerta continua. E ainda, no quadro Fora da Sala, nós vamos mostrar o hobby diferente de um professor de zootecnia. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Telejornal em Foco, só está começando. As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem ser feitas através da página do participante. Durante a inscrição, o candidato deverá ter em mãos o CPF, RG, e-mail atualizado e comprovante de residência. O período para se inscrever no Enem é até dia 17 de maio, sexta-feira da semana que vem. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. Tudo isso você vai encontrar lá na nossa página do Facebook Jornalismo UCDB. Semana passada foi o prazo final para as pessoas físicas enviarem o imposto de renda. Segundo a Receita Federal aqui do estado, aproximadamente 30 mil declarações foram entregues no prazo correto. A coordenadora do curso de Ciências Contábeis aqui da UCDB fala sobre as principais dúvidas que a população teve durante esse período. Acadêmicos da UCDB realizaram um balcão de atendimento fiscal de graça para atender as dúvidas da população. Estou aqui com a professora e coordenadora Lucélia Tashima, do curso de Ciências Contábeis. Professora, obrigada pela presença. Quais foram as principais dúvidas tiradas pela população? As dúvidas elas são muito recorrentes em respeito a principalmente renda. Pessoas que têm mais de um tipo de renda, trabalharam em vários lugares, que normalmente recorrem a essa informação. Então o número é simples, né? Qual é o valor da renda anual bruta que eu preciso e sou obrigada a declarar? Teve muitas dúvidas quanto à mudança do imposto de renda desse ano? As dúvidas mais recorrentes são: quais são os bens e direitos que eu preciso declarar? Quais são as despesas dedutíveis, normalmente que incorrem sobre despesas médicas, contribuições previdenciárias? E uma das dúvidas bastante procuradas é em relação a quem são os dependentes e qual é o valor mínimo e máximo a serem declarados. Quantas pessoas foram atendidas? Nós fizemos atendimento de 446 pessoas em relação a dúvidas e orientações gerais, sendo que dessas 446 nós realizamos 356 declarações simplificadas. Com as mudanças na declaração do imposto de renda em 2019, é possível que muita gente caia na malha fina? Olha, o sistema está muito automático, então todas as vezes que a gente encaminha a declaração, em poucos minutos a gente tem a informação se o contribuinte houve o processamento dessa declaração ou não. E o próprio sistema informa se há débitos anteriores referente ao contribuinte que a enviou. Qual a penalidade por não entregar a declaração? Bom, primeiramente o contribuinte vai incorrer em multa, que pode variar de R$ 164,74 até 20% do imposto devido. Então, vale a pena você declarar em dia e, posteriormente, se houver a falta de algum documento ou mesmo a retificação da declaração, você pode, posteriormente, fazer a correção. Muito obrigada, professora Lucélia. Bruno Machado para o Infoco. No próximo bloco, confira as principais dúvidas da reforma trabalhista. E ainda, veja o hobby de um professor aqui da UCDB bem fora da sala. A gente volta já. Marcada e com um super desconto para alunos aqui da UCDB. A atração principal é a dupla Hugo e Guilherme, que vem conquistando o Brasil. Ficou com curiosidade? Entre na nossa página Facebook Jornalismo UCDB, que lá tem muito mais informações. O mês de maio abriu com a comemoração do Dia do Trabalho, uma data histórica para relembrarmos a vitória de uma grande greve realizada no dia 1º de maio de 1886. De lá para cá, têm ocorrido várias mudanças. A última foi em 2017. A reforma trabalhista que foi alterada a regras para flexibilizar o mercado de trabalho.
Vamos ao vivo com Ana Carolina, que tem mais informações sobre esta reforma. Olá, Ana, boa tarde. A reforma tem cumprido as expectativas de gerar emprego? Boa tarde. Segundo a consultoria do Senado, as expectativas ainda não foram concretizadas devido a um baixo período de crescimento econômico. O senhor acredita que a expectativa de gerar mais empregos pode ocorrer se houver uma melhora na economia? Boa tarde, Ana, tudo bem? Obrigado pelo convite por estar aqui presente hoje. Está correta a afirmação do Senado, porque, na verdade, a reforma trabalhista ela flexibilizou muito as contratações. E as contratações só não estão ocorrendo por conta da grave crise política e econômica que está se passando pelo país. Qual é a importância, a necessidade da reforma trabalhista? Então, na verdade, a reforma trabalhista veio em momento muito oportuno. Para você ter ideia, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, é de 1943, sendo inclusive anterior à Constituição de 88. E para isso, a sociedade hoje do Brasil não é mais a mesma de 43. Então ela precisava dessa reforma para que as leis trabalhistas se adequassem à atual realidade brasileira. Ainda existem várias dúvidas da população em relação à reforma trabalhista. Nossa equipe foi às ruas e vai mostrar um pouquinho mais. O que mudou em relação à jornada de trabalho? Então, com relação à jornada de trabalho, não houve grandes mudanças assim, Ana. O que mudou, na verdade, foi a forma que essa jornada pode ser cumprida pelo empregado. Por exemplo, a reforma trabalhista veio e regulamentou a famosa semana espanhola, que em vez do empregado trabalhar 40 horas durante a semana e mais 4 no sábado, ele poderia alternar, assim, trabalhando de segunda a sexta numa semana e folgando no sábado, e trabalhando de segunda a sábado às 8 horas inteiras. Meu nome é Lorena, eu trabalho com home office. E a minha pergunta é, o que mudou em relação a isso? Na verdade, o termo home office aqui no Brasil não é aplicado. O que a lei trabalhista chama de home office aqui são os teletrabalhos. Na verdade, o que mudou nessa questão foi tudo, porque antigamente os teletrabalhos não eram regulamentados no Brasil. E a nova reforma trabalhista veio para regulamentar essas relações de trabalho. Inclusive, vem sendo aplicada aqui no Estado de forma muito eficiente. Há vários servidores públicos que já estão trabalhando no regime de home office. O que acontece com o FGTS? Com relação ao FGTS, não teve grandes mudanças. Na verdade, a forma de recolhimento continua a mesma. O que houve houve um acréscimo na forma de poder sacá-lo. Antigamente, o empregado só podia sacar o FGTS quando ele era mandado embora. Agora, a reforma trabalhista começou a prever a demissão acordada entre as partes. E quando a rescisão pactuada, que se chama, e quando há essa rescisão pactuada, pode haver mais uma hipótese de saque do FGTS. Como ficam as ações na Justiça do Trabalho? A reforma trabalhista, quando foi feita em 2017, trouxe muitas dúvidas. E realmente, quando ela começou a entrar em vigência, houve uma queda de aproximadamente 35% nas ações da Justiça do Trabalho. Muito por conta disso, por conta de falta de informação da própria população, que surgiu aquela história, agora o empregado se perder vai ter que pagar para o empregador, mas só que na verdade esses casos só aconteciam quando as pessoas de má fé buscavam a justiça. Agora, com a disseminação de mais informações, esse número tem se voltado ao normal. Obrigada pela participação, João Pedro da Rocha. Obrigado pelo convite hoje, é muito bom participar aqui, tá levando informação para a população, e eu gostaria de deixar um convite aqui para todos os acadêmicos de direito, ou para quem que mais quiser se fazer presente. Na semana que vem, no dia 17 de maio, na sexta-feira, estaremos realizando na OAB o primeiro Fórum de Direito Processual Civil, e eu gostaria que todos pudessem se fazer presentes. Muito obrigado. Obrigada pela participação. O ano de 2019 tem sido marcado pela epidemia de dengue. Segundo o governo aqui do estado, já foram registradas 4.000 notificações. Mato Grosso do Sul está atrás apenas de Tocantins e do Acre, no ranking dos estados com maior número de casos. Aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Três Lagoas tem o índice mais elevado. A nossa equipe do Telejornal em Foco foi conversar com a coordenadora do curso de enfermagem sobre a importância de continuar redobrando os cuidados. Um dos grandes problemas que continuam com relação à dengue é o lixo nos terrenos baldios e também a proliferação rápida do mosquito da dengue.
para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está aqui com a professora Úrsula Andrade, do curso de enfermagem. Boa tarde, professora. A gente vem vendo que o aumento dos casos de dengue nesses últimos meses aqui em Campo Grande. O que a senhora acha que ainda deve ser feito para a conscientização da população, para que não tenha novamente esse aumento tão drástico de casos do mosquito da dengue aqui em Campo Grande? Oi, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bom, as medidas já estão sendo tomadas, né? Nós já vimos agora, nas últimas semanas, a diminuição do número de casos dentro das unidades de saúde. Então, assim, foi como você falou no início. A gente precisa tomar muito cuidado com esse acúmulo de lixo, porque nós estamos tendo uma época de chuva um pouco diferenciada dos outros anos, né? Uma chuva mais estendida, até esses dias andou chovendo também, então serve para acumular o líquido nesse lixo que está lá acumulado nesses terrenos baldios. Então, assim, é uma cadeia que deve ser quebrada, que tem que ser cuidadosamente observada no decorrer de todo o ano, na verdade, né? Diminuindo esse acúmulo de lixo para diminuir a proliferação do mosquito e aí, graças a Deus, consequentemente, diminuir o número de casos de dengue aqui no nosso município. O mosquito da dengue também, ele acaba passando a zika e a chikungunya. Qual que é a diferença entre essas três doenças? Então, o diagnóstico ele é principalmente médico. A nossa solicitação, a nossa indicação é que a pessoa vá até a unidade de saúde, né, quando ela não estiver se sentindo bem e tenha uma suspeita de estar com alguma dessas três doenças e procurar um médico para o diagnóstico definitivo. Claro que as doenças elas têm algumas características diferentes e a pessoa ela acha, né, pode, né, já ir achando que está com uma ou com outra doença. Por exemplo, a dengue, ela tem uma dor retroauricular, que a gente fala que é aquela dor atrás dos olhos, uma febre, né, alta, diferente da zika, que vem com prurido, uma coceira no corpo e bastante pintinhas pelo corpo. E a chikungunya, ela vem com muitas dores nas articulações, né? A pessoa não consegue andar, movimentar as mãos, flexionar as pernas. Então, assim, as doenças elas têm umas características um pouquinho diferentes, mas só o médico mesmo para conseguir dar o diagnóstico diferencial dentre as três. O uso do repelente, ele pode fazer algum mal para a pessoa que tem alguma doença de pele? Olha, o uso do repelente é super indicado nessa época, né? Porque vai ajudar, de fato, a repelir, que a pessoa tenha menos contato com essas picadas do Aedes aegypti. E assim, as recomendações são sempre as do fabricante. Se você tem alguma hipersensibilidade, se você já tem algum problema de pele, procure primeiro o seu médico, o dermatologista, vai até a unidade de saúde, conversa com o médico para saber se existe alguma impossibilidade, alguma coisa que faça você não poder usar. Mas, de uma maneira geral, toda a população pode usar, crianças pequenininhas, tem formulações, né, de fabricantes que já podem ser usadas, loçõezinhas a partir de 6 meses, né, em crianças bem pequenininhas, então é bem seguro. A gente sabe que também tem alguns direcionados para gestantes, para as grávidas, que podem também e devem se proteger também, né? A gente está vendo agora a volta do uso do fumacê, né, para combater a dengue. E a gente está vendo também que está sendo aplicado mais os dias que está passando o fumacê. Quais são os cuidados que a população pode ter com relação ao fumacê? Então, como a gente comentou do lixo, né, o não acúmulo desse lixo, o fumacê também é mais uma estratégia na tentativa de diminuir, né, a quantidade da forma alada do mosquito que já está voando e que vai picar as pessoas. Bom, é uma estratégia que deve, né, ser utilizada nesses casos. A gente está vivendo uma epidemia e, assim, existem alguns cuidados, sim, importantes. Por exemplo, abrir a casa quando o fumacê estiver passando para que aquele inseticida possa entrar na sua casa e daí matar os mosquitos que estão lá escondidinhos. Porque se a gente fecha a casa toda, o inseticida não entra, o mosquito que estava lá dentro já da nossa casa continua vivo, escondidinho lá e vai picar à noite, quando a gente for dormir ou em algum momento que nós estivermos em casa. E em relação assim a frutas ou vasilhames dos animais que ficam expostos e pode depositar esse inseticida, é importante que então a gente cubra as frutas ou lave elas antes de se alimentar e usar aqueles alimentos que estavam ali expostos e que podem, né, ter recebido as gotículas que se depositam quando o fumacê está passando. E também dos animais a gente tirar os vasilhames, guardar no local adequado e depois colocar lá de novo, porque depois de uma meia hora as partículas já se depositam nos locais, não ficam mais espalhadas no meio ambiente. Muito obrigado, professora, pelas informações. E lembrando que, caso você tenha alguma
desses casos, você pode procurar uma unidade de saúde próxima da sua casa. Judson Marinho para o Enfoco. Veja a seguir. No quadro Fora da Sala, você vai ver o que um professor de zootecnia anda fazendo. Nós voltamos já. A internet, como a maioria das coisas, tem dois lados. Pode afastar quem está perto ou trazer para perto quem está longe. Fazer você perder um amigo ou ganhar muitos. Se decepcionar ou encontrar o amor da sua vida. A diferença é que na internet o resultado não depende de sorte. Depende de você. Oi, eu sou o Guilherme. E essa é a garota que eu me apaixonei pela internet. Essa é ela 6 anos atrás segurando meu nome. E esse sou eu viajando até a cidade dela para contar que eu estava apaixonado por ela. Esse sou eu finalmente conhecendo ela. E esse sou eu e ela. E o namorado dela. E esse sou eu dizendo pra você se apaixonar por alguém que você realmente conhece. Olá, meu nome é Pedro e eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Eu gosto muito de café e de videogames. Me formei na faculdade na turma de 2010. Daí comecei a trabalhar na empresa dos meus sonhos. Consegui comprar um carrinho e uma casa bem simples. Então decidi me casar com a mulher dos meus sonhos. E recentemente esse casamento me rendeu frutos maravilhosos. Agora me dá licença que eu vou ali brincar com a minha filha. Depois eu te conto mais. Você vai conhecer agora o hobby de um professor da UCDB. A adrenalina se mistura com a aventura. E isso é um dos principais lazeres do docente fora da sala. Olá, meu nome é Jonathan Padilha e eu estou aqui com o professor Rodrigo. Professor, quais são as suas atribuições na faculdade? Olá, Jonathan. Tudo bem? Jonathan, a minha atribuição acadêmica ela está principalmente no curso de zootecnia como coordenador e professor do curso e no curso de medicina veterinária. Além disso, eu tenho atribuição acadêmica dentro do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária. Quem vê esse professor no dia a dia não imagina o que ele faz no seu tempo livre. O hobby preferido dele fica bem longe do campus da universidade. Os meus hobbies principais eles estão voltados com a pesca esportiva. Então, dentro da pesca esportiva, eu tento buscar principalmente com o uso do caiaque esportivo, né? E segundo o próprio professor, o esporte traz alguns benefícios para o seu dia a dia. Dentro dos principais benefícios, o que eu enxergo para mim é as características de benefício, né, do bem-estar, principalmente os bem-estar psicológicos e biológicos. Então ele me ajuda primeiramente para o bem-estar psicológico, né? Eu acabo tendo uma válvula de escape das minhas atividades acadêmicas. E segundo, dentro do meu conforto biológico, né, de estar em contato com a natureza, estar vivenciando, né, aquele momento de prazer com a natureza. E como o senhor consegue conciliar a vida na universidade com esse hobby? Essa conciliação, eu digo que ela faz com que a gente consiga se motivar e se tornar um melhor profissional. Todos nós temos um hobby. E esse hobby ele tem que ser evidenciado principalmente dentro da função trabalhista. Então, muitas vezes assim, nós saímos da própria universidade e aí vamos para encontro entre amigos, né, para bate-papos, alguns fóruns que acabam participando como discussão e aí tem um aprendizado mútuo dentro disso. Qual a diferença da pesca esportiva para a pesca tradicional? A pesca esportiva, ela tem como sua característica principal é o pesca e solte, né? O cuidado com o animal, desde a manipulação desse animal e a devolução ele para a sua natureza. Já a pesca tradicional não. Além da captura do animal, ele tem sim a sua coleta, né? Respeitando hoje a legalização de 5 quilos, mas ele acaba atribuindo isso como coleta de animais da própria natureza. Obrigado pela entrevista, professor. Eu que agradeço, Jonathan, e convido a todos para participar, né, da pesca, fazer uma pesca esportiva, uma pesca consciente e respeitar a natureza. Se você tiver uma sugestão de pauta, algum assunto que você quer ver aqui no nosso telejornal, envie para a gente no Facebook. Pode gravar um vídeo, tirar uma foto ou simplesmente propor um tema. Então já sabe, acesse Jornalismo CDB no Facebook, curta a nossa página, compartilhe e fique atento nas nossas produções. Termina aqui mais uma edição do Telejornal em Foco. Obrigado pela sua companhia e até mais. Cumprimento.